Olá, boa tarde. Segunda-feira, 9 de abril. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Corpo de Bombeiros envia equipe para apurar possível queda de aeronave no município de Conceição do Lagoaçu. Jornalista Edmilson Filho, apresentador da TV Brasil no Maranhão, morreu hoje após ataque cardíaco. Prazo para a regularização do título de eleitor termina em um mês. Você vai ver ainda, moradores do bairro João de Deus participam do dia D da campanha contra HPV e meningite. E mais, no quadro Sala de Entrevista, Juraci Filho recebe o promotor Márcio Tadeu, assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. É agora no Portal da Assembleia. Todo eleitor com pendências no título tem até o dia 9 de maio para se regularizar. Na capital, o fórum, localizado no retorno da Coama, está de portas abertas para atender o cidadão que não justificou o voto nas últimas eleições, por exemplo. No dia 9, também encerra o prazo para que eleitores transexuais ou travestis atualizem o título com o nome e gênero que adotam socialmente. Alana veio ao fórum antes de encerrar o prazo para a regularização do título de eleitor. Como ela deixou de justificar a ausência nas últimas eleições, teve que procurar a Justiça Eleitoral. Regularizar meu título, né? Que eu vim saber se estava faltando alguma coisa, se estava devendo algo para o TRE. E vim descobrir que eu estou devendo uma fortuna enorme de R$1,10 de multa. Paguei essa multa agora vou receber o título. Seu Antônio fez o mesmo, precisava atualizar os dados cadastrais depois de mudar o local de votação. Transferiu o título do interior para São Luís, para a capital. Para não ficar irregular? Para não ficar irregular com a justiça eleitoral, né? Todo eleitor com pendências no título tem até o dia 9 de maio para se regularizar. O fórum, situado bem no retorno da Coama, está à espera, por exemplo, do cidadão que não justificou o voto nas últimas eleições, que tem que fazer alistamento eleitoral ou que precisa alterar os dados cadastrais. É importante que o eleitor que queira fazer alguma alteração cadastral ou que queira tirar o título pela primeira vez ou está com alguma irregularidade, que ele compareça para que não haja problemas durante a votação ou para ele mesmo votar. Tem alguns eleitores que estão com os títulos cancelados, infelizmente. Se esse eleitor não comparecer até o dia 9 de maio, ele não poderá votar nas eleições de 2018. Nesse momento, os fóruns, as centrais de atendimento estão em pleno vapor, atendendo com bastante atendentes para evitar filas. A gente pede que o eleitor se dirija agora, aproveite, não deixe para a última hora. O atendimento só funciona de segunda a sexta-feira, de 1 às 6 da tarde. Já os cartórios até às 7 da noite. É necessário o eleitor levar documento de identidade com foto ou comprovante de residência. E vale lembrar que quem não se regularizar vai ficar impedido de votar nas eleições de outubro e ainda sofrer algumas penalidades. O eleitor que ele não está quite, que é aquele que possui alguma irregularidade, ou multa ou alguma outra alteração que precise se dirigir ao cadastro eleitoral, ele sofre penalidades. Ele não tem quitação eleitoral, que impede o eleitor de renovar passaporte, tirar passaporte, se matricular em instituições públicas e algumas particulares. Quando é servidor público, dá problema até para receber o salário. Então a gente pede que o eleitor, sabendo dessa situação, que ele se dirija aqui ao cartório eleitoral com a mais brevidade possível. No dia 9 de maio também encerra o prazo para que eleitores transexuais e travestis atualizem o título de eleitor com o nome e gênero que adotam socialmente. Isso também vale para aqueles eleitores que vêm tirar o documento pela primeira vez. A mudança foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Morreu na manhã de hoje, vítima de uma parada cardíaca, o jornalista Edmilson Filho. Ele era apresentador da TV Brasil no Maranhão. A TV Assembleia se solidariza com a dor dos amigos e familiares, prestando o reconhecimento de Edmilson como um grande profissional da comunicação no estado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório do jornalista. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, participou de uma série de inaugurações na cidade de Grajaú, com destaque para a assinatura da ordem de serviço para a recuperação da malha viária da MA 006. O deputado Rigo Teles também participou da programação.
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, participou em Grajaú, junto com Carlos Brandão, governador em exercício do Maranhão, da assinatura da ordem de serviço para a recuperação da MA 006. A iniciativa teve importante apoio do presidente do Legislativo Estadual para que o governo do Maranhão iniciasse a recuperação da MA. Sim, a Assembleia tem ajudado muito o governo no sentido de apreciar e aprovar os projetos de lei que permitem ao governo do Estado ter essa grande quantidade de obra em todo o Maranhão. Essa obra aqui em Grajaú, esse trecho da MA que vai até o município de Arame, é muito importante, um sonho antigo, são cerca de 120 quilômetros, que agora, hoje, começa essa obra e que em breve será entregue para as populações que moram em todo esse trecho de Grajaú até o Arame. Além de Grajaú, a rodovia vai atender moradores dos municípios de Sítio Novo, Arame, Formosa da Serra Negra e Itaipava do Grajaú, uma reivindicação antiga da população da região. Essa MA 006 do trecho que liga Grajaú até Arame é uma grande reivindicação e antiga. E hoje nós estamos aqui para assinar essa ordem de serviço, acabamos de assinar, onde vai beneficiar toda essa região, vai prestigiar essa região e vai ter mais segurança, mais conforto para as pessoas, enfim, vai melhorar o tráfego aqui. Então a gente fica feliz, porque é uma reivindicação antiga e agora nós estamos atendendo a população da região. Essa primeira etapa, que é de aproximadamente 40 quilômetros de recapeamento, nós vamos concluir em 90 dias. Toda a obra tem uma projeção entre 5 e 6 meses de execução, afinal de contas são 100 quilômetros de recuperação, mas nós vamos trabalhar com duas frentes, portanto com muito empenho. O recurso já está assegurado, o governador Flávio Dino conseguiu o recurso através do programa Finisa, que é da Caixa Econômica Federal. Então nós trabalhamos dessa maneira, acompanhando aqui o governador em exercício, Carlos Brandão. Nós emitimos a ordem de serviço e as máquinas já estão aqui. Já vão começar o trabalho efetivamente, que é para cumprir com mais essa tarefa que ajuda a melhorar a vida do nosso povo. O primeiro trecho de recuperação da MA 006 vai de Grajaú a Arame. São 120 quilômetros de asfalto que vão ajudar a melhorar o deslocamento da população e o escoamento da produção nessa região do estado. O deputado Rigo Teles também participou da solenidade e destacou a importância das obras para a região. Esta MA 006, ela é o coração do Maranhão. Ela liga o município de Grajaú ao município de Arame. E assim, Arame e Grajaú da mesma forma. Então isso é muito importante para essa região, para o escoamento de toda a produção agrícola. É uma região que tem um polo gesseiro, tem uma agricultura muito forte, tem a pecuária muito forte e precisava muito desta reforma e ampliação desta MA 006. Muito feliz, né? Isso é uma luta de muitos anos e desde o início do governo Flávio Dino, essa reivindicação da MA 006 é intensa e a gente tem cobrado não só do Cleito Toledo, secretário de Infraestrutura, mas dos deputados que também tiveram votos aqui. E é uma corrente de fé, de força, né? E o Flávio Dino, como é um governador muito sensível às causas mais complicadas, digamos assim, nós podemos agradecê-lo, não só pela MA 006, agora que está começando o asfaltamento, mas também pelo CRAS, que hoje foi inaugurado, e mais 2 poços artesianos. Equipes do Centro Tático Aéreo e do Corpo de Bombeiros estão investigando se uma aeronave caiu no município de Conceição do Lagoaçu, entre os povoados Mata Velha, São José e Olho d'Água da Lapela, área que estaria isolada por conta das fortes chuvas. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Célio Roberto, informou à produção da TV Assembleia que a queda ainda não foi confirmada oficialmente, mas que órgãos da segurança pública estão no local para confirmar ou não a veracidade das informações. Os deputados César Pires, Eduardo Braide e Wellington do Curso discutiram hoje com professores da rede pública de ensino a medida provisória de autoria do Executivo que trata sobre a recomposição salarial da categoria. A audiência foi realizada no plenarinho aqui da Assembleia. A iniciativa da audiência foi dos deputados Eduardo Braide e César Pires. No centro das discussões é a extinção de níveis e perdas salariais dos professores da rede pública de ensino. Pela MP, a recomposição será feita no percentual de 6,81% aos ativos, inativos e contratados.
Mas, segundo o deputado César Pires, a medida provisória é contestada pelos trabalhadores. De um lado, o governo faz loas, joga flores, alardeia o crescimento salarial pelos professores. Do outro lado, a Associação dos Professores condena e diz que não. E é justamente essa situação que nós vamos ouvir agora aqui nessa audiência pública e, consequentemente, colocar público aos que não tiveram oportunidade de estar aqui na audiência. O deputado Eduardo Braide lembrou ainda que a medida provisória foi editada sem que os professores fossem consultados. A medida provisória foi editada sem conversar com os educadores, o que nós queremos agora é fazer isso, fazer a correção dessa etapa que deveria ter acontecido por parte do governo do Estado, mas que agora a Assembleia Legislativa vai fazer, ouvir, discutir, e se tiver alguma sugestão no sentido de melhorar o texto da medida provisória para que nenhum direito de qualquer professor maranhense seja retirado, assim o faremos aqui por meio da Comissão de Constituição e Justiça. Ainda durante a audiência pública foi discutida a questão do descumprimento do Estatuto do Magistério, principalmente no que se refere ao avanço de nível por meio da qualificação. A preocupação maior dos professores também é que, segundo eles, se a medida provisória for aprovada, as perdas a longo prazo serão muito grandes. Já o deputado Wellington do Curso questionou os números apresentados pelo governo do estado, que coloca o Maranhão como a unidade da federação com o maior salário aos docentes em início de carreira. Esse é o teto de alguns professores. O piso para 20 horas é R$ 1.255 e o piso para 40 horas é R$ 2.500. Ou seja, o piso é a base, não é o teto. O teto é que chega a 5.700. Só que está sendo propagado para todo o Brasil que o professor maranhense tem o piso salarial de 5.700. E, em verdade, nós temos combatido isso e estamos fazendo, inclusive, uma representação no Ministério Público. Os efeitos da medida provisória 272 foram apresentados pelo coordenador da Associação dos Profissionais em Educação do Maranhão, ASPEMA. Segundo ele, existem pontos críticos para os profissionais de educação no estado. Aconteceram alterações em 2017 por meio de uma medida provisória. O governo reduziu o número de referência da tabela de vencimento de 19 para 10. Nenhum debate foi feito conosco. E isso já repercute no ano de 2018 em perdas para os educadores. E agora, mais uma vez, o governador Flávio Dino edita a medida provisória de número 272 e, através dela, pretende modificar a questão da carreira. E isso prejudica também a remuneração dos trabalhadores. É muito ruim o que está proposto nessa medida provisória. O Poder Executivo e o Sindicato dos Professores não enviaram representantes para a audiência pública. Veja a seguir uma entrevista ao vivo com o promotor Márcio Tadeu, assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. O Portal da Assembleia volta em um minuto. No quadro Sala de Entrevista de hoje, Juraci Filho conversa ao vivo com o promotor Márcio Tadeu, que é assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. Olá, boa tarde. É sempre um prazer estar com você no Portal da Assembleia, dentro do quadro Sala de Entrevistas. E hoje nós vamos tratar das atividades desenvolvidas pela Procuradoria-Geral de Justiça. Sobre este tema, nós estamos recebendo aqui com muito prazer o promotor Márcio Tadeu Silva Marques, que é assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão. Doutor Márcio Tadeu, é um prazer tê-lo aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Doutor Márcio, foi aprovado no Senado Federal a licença maternidade de 120 a 180 dias. O projeto agora tramita na Câmara Federal. Que tipo de impacto pode trazer na formação das nossas crianças e adolescentes a efetivação de um projeto de lei como este? Hoje, no mundo inteiro, há uma grande preocupação com a chamada primeira infância. São os primeiros 6 anos da vida de qualquer criança. Por quê? Porque é uma janela de oportunidade, é uma janela em que as crianças desenvolvem seus elementos cognitivos, o cérebro se multiplica em termos de células nervosas, é a janela de oportunidade de conhecimento, de formação intelectual. E um ponto que é muito importante nisso é justamente o cuidado, a formação dos vínculos de afeto do pai e da mãe com essa criança. Com o Estatuto da Primeira Infância, que é uma lei recente, houve um aumento no prazo da licença maternidade
para 120 dias no caso das trabalhadoras seletistas que estão empregadas em empresas que recebem determinados benefícios do governo. Esse projeto agora ele vai estender para todos os seletistas, se viesse aprovado em definitivo, para todas essas trabalhadoras essa licença de 180 dias. No estado do Maranhão já temos lei estadual garantindo às servidoras públicas, né, também na lei que trata dos trabalhadores do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, isso já está garantido. E eu volto a dizer, não é um favor às mulheres, é uma medida para garantir que essas crianças, na sua primeira infância, nesses primeiros momentos, eles tenham a atenção ainda maior para que elas possam desenvolver de uma maneira muito mais efetiva. Estudos estatísticos e de economia mostram que cada dólar investido na questão do atendimento das melhores condições para essa primeira infância, ele é revestido 10 vezes mais na questão do desenvolvimento econômico de cada país. Então, é uma medida que tem conteúdo não só de formação, de efetividade da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, mas também tem um conteúdo efetivo de desenvolvimento não só humano, mas econômico e social das nações. Eu queria saber o entendimento que o senhor tem a respeito da vigência de uma lei, a 13.431 de 2017, entrou em vigência agora, que trata sobre a forma de atendimento acolhedor a crianças e adolescentes, no caso de serem vítimas, né, e também testemunhas de crimes. Com a vigência dessa lei, que benefício a gente pode ter na formação dessas crianças e adolescentes? Perfeito. O Ministério Público do Maranhão, inclusive, ele tem se movimentado no sentido de garantir a efetividade dessa lei. O que acontece? Imagine a situação de uma criança que foi vítima de um abuso sexual, né? Essa criança, ela, além de sofrer o abuso físico, existe todo um abalo psicológico por trás dessa situação de violência que ela passou. Então, durante muito tempo, essa criança ela era instada, quando esse fato era descoberto, a narrar isso ao Conselho Tutelar, depois à pessoa do CRAS, do CREAS, ao agente de polícia lá na permanência, ao escrivão, ao delegado, ao promotor-juiz. E a psicologia entende que a cada nova repetição ocorre um fenômeno de revitimização, ou seja, há uma nova violência psicológica para essa criança que está sendo fomentada por uma violência institucional. Isso por quê? Porque esse sistema de garantia de direitos, seja no campo do SUS, seja no campo do sistema de justiça, não estava preparado para esse atendimento acolhedor, que não é só evitar essa repetição, mas é também fazer com que esse interrogatório, essa inquirição, essa entrevista se dê atendendo à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento dessa criança ou adolescente. A lei estabelece duas modalidades, o depoimento especial no processo judicial e a escuta especializada no sistema de garantias, CRAS, CREAS, CAPS. O Ministério Público já recomendou tanto ao Tribunal de Justiça quanto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, que eles estabeleçam a forma de regulamentação disso. O Maranhão hoje tem muitas salas de depoimento especial, mais do que a grande maioria dos demais estados, por iniciativa do Judiciário local, mas é preciso, para além do espaço físico, o treinamento num protocolo específico para que efetivamente esse atendimento acolhedor se dê. Doutor Márcio Tadeu, vamos utilizar um pouco do seu poder de síntese para saber do senhor a respeito do lançamento que aconteceu no último dia 3 de abril por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, que trata sobre os 30 anos de efetividade da Constituição Federal, a lei máxima do país. Em que consiste esse projeto de olho na Constituição? É uma iniciativa do Ministério Público para duas coisas. Através de um formulário eletrônico disponível na nossa página, qualquer pessoa pode pedir que o Ministério Público examine a constitucionalidade ou não de uma lei, de uma norma. Uma lei que exclui o concurso público para contratação,
ou que trata, por exemplo, da questão do Uber, né? Como exemplos. A partir dessas notícias, desses pedidos de avaliação, o Ministério Público vai fazer vai tentar a chamada autocomposição desses litígios. Vamos chamar aquelas pessoas que têm a iniciativa legislativa para fazer a correção dessa suposta inconstitucionalidade. Sempre que for possível, a gente vai dar prazo para que isso aconteça. Quando não for possível, ingressaremos com as ações. Doutor Márcio Tadeu, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no quadro Sala de Entrevistas do Portal da Assembleia. Muito obrigado. Gente, o quadro Sala de Entrevistas volta na próxima sexta-feira. A seguir, Sabrina Aires retorna com as principais informações do Portal da Assembleia. Alunos da rede pública de ensino da capital elaboraram propostas por meio do projeto Voto Jovem, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral nas escolas do Maranhão. Os temas escolhidos serão enviados para o TRE, que ficará responsável por apresentar as propostas aos partidos políticos como sugestão para as eleições de outubro. Cerca de 2.000 alunos do Sintra, considerada a maior escola pública da América Latina, participaram de uma votação onde os candidatos não eram pessoas, e sim temas. Segurança pública, infraestrutura e urbanismo, saúde, assistência social e juventude estão em votação como propostas de maior relevância para a sociedade. O processo de votação inclui lista de inscritos, urna eletrônica e debates em sala de aula e faz parte do projeto Voto Jovem, que visa estimular a participação democrática entre os eleitores iniciantes. O projeto, que é um projeto do TRE que eu trouxe para a escola, só veio agregar a grade curricular da escola. A gente sai da sala de aula, a gente foge do conteúdo estrito e a gente vai para um debate maior, que é a política, né? E os nossos alunos, eles amadureceram um projeto de 2 meses, mas houve um amadurecimento muito grande. Fizemos o debate ontem e no debate nós podemos ver o quanto eles aprenderam, construindo a proposta. Discutiram infraestrutura, discutiram juventude, assistência social, saúde e educação. Então, nessa discussão, eles puderam contribuir. E o que eu achei mais interessante é eles sempre falando, votem com consciência. O juiz Alexandre Abreu, coordenador do projeto, diz que além da participação do jovem como eleitor, o voto jovem pode também estimular o cidadão a ser mais participativo em todo o processo eleitoral. O que esse projeto revelou a existência de lideranças, jovens que já demonstram sua habilidade com a preocupação do social, com a capacidade de argumentação qualificada da defesa dos seus temas, que quem sabe não serão os próximos candidatos nas eleições vindouras. Ou seja, você deu a oportunidade da experiência em vários campos, não apenas uma participação ativa como votante, uma participação, quem sabe, como candidato e também com as noções de compreensões dos valores como fiscais eleitorais. Fabiana foi uma das estudantes que participou ativamente do projeto do Tribunal Regional Eleitoral e sabe da importância desse envolvimento desde cedo. A maioria dos jovens hoje em dia vão votar pela primeira vez. Então, para a gente estar no ambiente escolar, ensina esses jovens a estarem aprendendo para o futuro. Até mesmo simulando uma pequena votação para que eles possam chegar na próxima eleição, estarem votando consciente no candidato que eles acharem melhor, no candidato que eles acharem que vai representar o nosso país e o nosso estado. Ou seja, aqui a gente está apenas levando esses jovens para que eles tenham interesse pela política, assim como eu, outros jovens podem estar à frente de novos projetos. Os temas escolhidos serão compilados em um relatório que será encaminhado para o TRE, que por sua vez ficará responsável por encaminhar as propostas para os partidos políticos e podem ser usadas como propostas nas campanhas das eleições deste ano. 7 escolas estaduais e uma municipal em São Luís e no interior do estado estão participando do projeto. Para o diretor-geral do TRE, os jovens devem ser conscientes que podem fazer a diferença nas eleições. Nós do TRE, em especial o desembargador Ricardo Alibe, doutor Alexandre, a gente tem uma visão que o jovem vai fazer a diferença. Hoje isso foi um projeto que já veio pensado, o TRE já fazia, pegou esse ano uma amplitude maior, para que o jovem participe, tire seu título de eleitor e ainda dê propostas, para que essas propostas sejam implementadas na nossa política partidária, já que ele já é um cidadão e agora vai ser um cidadão eleitor a partir de outubro.
Futebol. No último jogo do Campeonato Maranhense, o Moto entrou com a vantagem de poder perder por até 2 gols de diferença para ser campeão após vencer por 3-0 a partida anterior. E foi exatamente o que aconteceu. O Imperatriz abriu vantagem de 2 gols, mas o Moto se consagrou campeão maranhense no estádio Frei Epifânio. Os detalhes e os bastidores da conquista você acompanha hoje no programa Esporte em Debate, a partir das 8 horas da noite, aqui na TV Assembleia. Moradores do bairro João de Deus participaram no fim de semana do dia D da campanha contra o HPV e a meningite. A iniciativa faz parte da 10ª edição do programa Mais Saúde da Prefeitura de São Luís. Nesta 11ª edição do programa Mais Saúde, cerca de 10 mil atendimentos foram feitos em 2 dias de evento no bairro João de Deus. Pessoas de todas as idades tiveram acesso a serviços de atenção básica e cidadania. Para cá nós temos a equipe com a clínica médica, a gente tem a pediatria, tem a dermatologia, nós temos a ginecologia, nós temos os testes rápidos, né, que o paciente já faz o teste de HIV, de hepatite B, hepatite C, sífilis. Aí temos a avaliação nutricional, a avaliação de saúde bucal, nós temos a emissão dos documentos com o pessoal, com a parceria nossa, com o pessoal do Viva Cidadão, né? Então assim, você olha que é um pool de exames, pool de serviços que são oferecidos para a comunidade. O serviço de imunização foi um dos mais procurados. O objetivo foi reforçar a vacinação contra meningite e HPV, além da atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes. A gente analisa a carteira de vacina, vê as coberturas que a pessoa tem do esquema vacinal e nós vamos completar as doses dentro dos prazos, porque o calendário tem prazo, tem vacina que é de 2 em 2 meses, tem vacina que é de 6 meses, então é todo feito uma avaliação do documento de vacina e aí nós vamos aplicar as vacinas que estão em aberto, que a pessoa não tomou. Tá? Por isso, a média mais ou menos, dependendo do local, é de 100 aplicações, é de 80, depende do bairro que nós estamos trabalhando. Quem aproveitou a oportunidade gostou da ideia de ter serviços importantes sendo oferecidos durante o fim de semana. Principalmente nos dias de sábado, que os pais geralmente têm essa disponibilidade e ainda mais receber esses serviços prestados por parte do governo, que é muito importante, principalmente por conta de que na nossa cidade temos notícias, a exemplo de morte de pessoas por conta da meningite. Então isso é um serviço que é muito essencial para a saúde pública. A vereadora Fátima Araújo, uma liderança política da área, falou sobre a importância do Mais Saúde para a comunidade do João de Deus e adjacências. É muito importante porque a nossa comunidade é uma comunidade muito carente. E aqui tem pessoas não só do bairro João de Deus, como também da Vila Conceição, do Pirapora, do Residencial João Alberto, Jardim Conceição. Né? Foi uma ação, ontem a gente fez a divulgação e as pessoas estão comparecendo. Então, mais uma vez, agradecer ao governo do estado, agradecer ao secretário, né, de saúde, por essa ação que esta comunidade realmente estava precisando. Né? O povo está muito feliz, muito contente, né? Porque saúde é tudo. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, basta acessar o site al.ma.leg.br/tv. Um ótimo início de semana para você e até amanhã.